Pela primeira vez na história, um presidente da República foi denunciado por crime comum durante o mandato. O Procurador-Geral da República acusa Michel Temer de ter praticado crime de corrupção passiva. A denúncia foi baseada nas delações da JBS. O procurador disse que há fartas provas de que Michel Temer usou o cargo em benefício próprio e que o ex-assessor Rocha Loures intermediou vantagem para o frigorífico JBS. Bom dia, Juliana Morrone, em Brasília. É um caso inédito, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, o Procurador-Geral da República é categórico, taxativo. Diz que, por livre e espontânea vontade, Michel Temer recebeu vantagem indevida, dinheiro de corrupção. Janot afirma que a mala com R$500 mil carregada pelo ex-assessor Rodrigo Rocha Loures era para Temer. E enumera vários fatos, como aquele encontro secreto no Palácio do Jaburu com Joesley Batista, quando Temer indicou Rocha Loures como homem de confiança. A equipe da Procuradoria-Geral da República trabalhou todo o fim de semana para terminar a denúncia. É a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção durante o mandato. Na denúncia, o Ministério Público diz que o crime começou no encontro entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu, em março, e culminou com a entrega de uma mala com R$500 mil ao ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, em São Paulo. Na denúncia, o Procurador-Geral da República acusa o presidente Temer de ter cometido crime de corrupção passiva no exercício do cargo de presidente. De acordo com o procurador Rodrigo Janot, as investigações comprovaram que o presidente Michel Temer recebeu vantagens indevidas por meio de seu ex-assessor Rocha Loures em troca de favores. Janot afirma que entre os meses de março e abril deste ano, no Distrito Federal e em São Paulo, com vontade livre e consciente, o presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, recebeu para si, em razão de sua função, em comunhão de ações por intermédio de Rodrigo Santos da Rocha Loures, vantagem indevida de cerca de R$500 mil, ofertada por Joesley Mendonça Batista, proprietário do grupo JIF, tendo sido a entrega dos valores realizada por Ricardo Saldi, executivo do grupo empresarial. A denúncia inclui fotos de 2 encontros entre Ricardo Saldi e Rocha Loures. Eram ações controladas pela Polícia Federal. Primeiro, no dia 24 de abril, num café em São Paulo, quando eles conversaram sobre os interesses da empresa de energia do grupo JIF. Na conversa, Loures revela que estava lá como representante do presidente Temer. Outras fotos foram feitas no segundo encontro entre os dois, no dia 28 de abril. Primeiro, numa cafeteria de um shopping na capital paulista, mas Rocha Loures sugeriu que eles fossem conversar depois num outro restaurante perto dali. Ao final do encontro, eles saíram do restaurante e voltaram a se encontrar no estacionamento do shopping. O empresário estava com os R$500 mil nesta mala preta, fotografada antes de ser fechada pela polícia. Por fim, o ex-assessor de Temer encontra Ricardo Saldi no estacionamento de uma pizzaria quando pega a tal mala e sai correndo. Segundo o Procurador-Geral da República, foi no encontro no Palácio do Jaburu que Joesley e Temer iniciaram tratativas delituosas. E logo ficou evidente a intenção de Michel Temer em escamotear o encontro. Para mostrar isso, o Ministério Público destacou esse trecho da conversa. Joesley diz: "Fui chegando, eles abriram, nem dei meu nome." Temer responde: "Ah, você não deu nome? Ótimo." A denúncia destaca que nessa conversa, Temer autorizou tratativas de Joesley com Rocha Loures. Temer diz que Rocha Loures é pessoa de sua mais estrita confiança. Temer diz: "O Rodrigo." Joesley responde: "Ah, então ótimo." Temer acrescenta: "Pode passar por meio dele, viu? Da minha mais estrita confiança." Janot cita ainda que depois da conversa com Temer, Joesley se encontrou com Rodrigo Rocha Loures e apresentou os interesses da empresa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A denúncia diz que Joesley afirmou que precisava resolver no CAD uma disputa relativa ao preço do gás fornecido pela Petrobras a uma termoelétrica do grupo JBS, a EPE, e ofereceu 5% do valor do negócio como pagamento.
De acordo com o Ministério Público, Rocha Loures se mostrou interessado e disponível para defender os interesses da empresa e deixou bem claro que falava em nome de Michel Temer, com ciência dele. Depois, segundo Janot, o executivo da JIF, Ricardo Saldi, combinou os pagamentos. Mesmo nessa hora, de acordo com o Ministério Público, Loures foi claro ao afirmar que faria consultas ao presidente. Na denúncia, o procurador afirma que Temer e Loures ainda aceitaram promessa de vantagem indevida no montante de 38 milhões de reais para a atuação em defesa dos interesses da empresa. Janot também diz que a relação de Temer com a JBS é antiga e citou pagamentos feitos em 2014, quando ele era vice-presidente. Um deles, de 15 milhões de reais, feito a pedido de Temer. Do valor total, de acordo com a denúncia, 3 milhões foram entregues ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em espécie, por meio de um operador no Rio de Janeiro. 2 milhões foram para Paulo Scaff, que era candidato do PMDB ao governo de São Paulo em 2014. 9 milhões foram como doações oficiais ao PMDB nacional. Por fim, 1 milhão de reais foram destinados diretamente a Michel Temer. O dinheiro foi entregue, segundo o delator Ricardo Saldi, a um amigo de Temer, o coronel João Batista Lima e Filho. Outro exemplo da relação próxima entre Temer e Joesley, segundo a denúncia, é o empréstimo do avião particular de Joesley para que Michel Temer levasse a família a Comandatuba, na Bahia. Janot também destaca a proximidade entre Temer e Rocha Loures, que trabalham juntos desde 2011. Na denúncia, Janot afirma que os assuntos tratados por Joesley com Temer envolviam a prática de crimes e que na conversa que os dois tiveram no Palácio do Jaburu, Joesley relatou a Temer que pagava vantagem indevida a Eduardo Cunha e corrompia um juiz e um procurador da República. No fim da denúncia, o Procurador-Geral da República pediu que o presidente Michel Temer pague, no mínimo, 10 milhões de reais a título de reparação de danos e que Rocha Loures pague 2 milhões de reais. Rodrigo Janot afirmou que eles têm de ressarcir os cofres públicos por lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública, inclusive à respeitabilidade da presidência da República perante a sociedade brasileira. Janot pede que Temer seja condenado à perda do cargo de presidente. A assessoria do Palácio do Planalto informou que não iria se manifestar, nós não conseguimos contato com a defesa do presidente Michel Temer. A defesa de Rodrigo Rocha Loures não se manifestou porque disse que ainda não ter tido conhecimento sobre o teor da denúncia. E nós não conseguimos contato com a defesa do coronel João Batista Lima e Filho. O CAD informou que todos os atos processuais foram conduzidos pela área técnica, tendo por base o mérito do caso e os ditames legais, sem quaisquer favorecimentos. Paulo Scaff afirma que não recebeu doação do grupo JBS na campanha ao governo de São Paulo em 2014 e que a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral.